Louvamos nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. É muito bom nos encontrarmos mais uma vez. Damos graças a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Marli Becker, de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo, parabenizando sua irmã Ernestina Becker, que está aniversariando hoje. Parabéns, Ernestina. Terezinha Santana, de Povoado Joá, lá em Cícero Dantas, na Bahia, parabenizando o genro Paulo Marcos, que também está aniversariando hoje. Genésio Miota, de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando Eunice da Silva Tormes e o pastor Oséias, que também aniversariam hoje. Elias Correia, um alô especial, de São Luís, no Maranhão. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Elza Fagundes, de Janauari, Iranduba, Manaus, Amazonas. Também Maria de Lourdes Ferreira Mota, de São José do Rio Preto, São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, te agradecendo por mais este dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entender a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que nos escrevem pedindo orações, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema. Dê vitórias conforme a Tua vontade. Pedimos uma bênção especial para Ernestina Becker, que está aniversariando hoje, também Paulo Marcos, que é o genro da Terezinha Santana, parabenizando também e pedindo uma bênção especial para Eunice da Silva Tormes e o pastor Oséias e todos os demais que estão aniversariando, que sejam abençoados por Ti. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Iremos dar sequência ao estudo desta semana. Nós estamos falando sobre ensinamentos de Jesus aos discípulos, porque Jesus estava já se preparando para entregar a sua vida por cada ser humano, porque esse foi o propósito pelo qual ele veio, e então os discípulos tinham que estar preparados para este momento, porque até então os discípulos estavam esperando que Jesus fosse estabelecer um reino terrestre. E Jesus então começa a falar de sua morte, de sua ressurreição, mas os discípulos ainda não estavam entendendo o que Jesus queria dizer com isso. Mas nós encontramos então Jesus falando que quem quiser ser o maior, este será o menor, esse deve ser o servo, porque aquele que se humilha perante o Senhor e perante as pessoas, que é uma pessoa humilde, que trata todos com respeito, essa pessoa, ela é grande perante os olhos de Deus e também perante as pessoas. E Jesus estava falando isso porque os discípulos estavam discutindo entre eles quem seria o maior, o que estaria ocupando as principais cadeiras ao lado de Jesus no reino que eles pensavam que Jesus ia estabelecer aqui na terra. Jesus, ele falou também a respeito de alguns aspectos daquelas pessoas que são cristãs, mas que fazem outras pessoas tropeçarem na fé e caírem. Nós iremos ler aqui em Marcos, no capítulo 9, nos versos 42 a 50, nos diz assim: Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que confiam em mim, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Se sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os dois pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E se seu olho o levar a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga, pois cada um será provado com fogo. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros.
Iremos procurar analisar rapidamente estes versos, Marcos 9, 42 a 50, que nós lemos. Jesus falando aqui a respeito de pessoas que são cristãs, mas que devido às suas atitudes, aos seus procedimentos, fazem outras pessoas que são novas na fé ou que são fracas na fé tropeçarem e caírem. E nós temos que ter muito cuidado como é que nós vivemos a nossa vida cristã, porque às vezes nós falamos uma coisa, ensinamos às pessoas uma coisa, mas vivemos outra. Certa pessoa disse que se nós quisermos ver a eficácia do que a pessoa fala, é nós observarmos a sua conduta, o seu procedimento. Porque as nossas ações falam muito mais alto do que as palavras. Por exemplo, quando nós vamos educar os nossos filhos, quando são ainda criança, às vezes eles não prestam atenção no que nós falamos, mas eles nos observam. E então aquilo que nós fazemos, eles imitam, eles fazem, aquilo fica gravado na mente deles. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações, porque isso influencia. E principalmente na vida cristã, se a pessoa é uma pessoa que prega, que gosta de dar testemunho, que fala do amor de Deus, mas às vezes ela não vive isso, ela somente fala. E aí quando uma outra pessoa da mesma fé, ou mesmo de outra fé, vê as atitudes daquela pessoa que se diz cristã, ela acaba desanimando na fé, desistindo. Então Jesus falou, olha, se alguém fizer tropeçar, é melhor amarrar uma grande pedra de moinho no pescoço e ser lançado no mar. Por quê? Porque nós somos responsáveis por aquelas pessoas que estão nos vendo. Nós sempre ouvimos dizer que a salvação ela é individual. Isso é verdade, cada um tem que tomar a sua própria decisão. Mas nós somos responsáveis pelas decisões daquela pessoa, porque às vezes os nossos atos estão levando a pessoa a tomar decisões contrárias àquilo que Deus quer de cada um de nós. E aí a pessoa acaba se perdendo, aí nós normalmente falamos, né? Mas a salvação ela é individual, então, mas nós somos responsáveis. Então temos que ter muito cuidado como é que nós estamos agindo e procedendo na nossa vida cristã. E Jesus então ele disse, se uma mão fizer pecar, é melhor cortar e lançar fora. Se o pé fizer pecar, né, levar para um caminho e a pessoa vai cometer pecado, é melhor cortar do que entrar na vida com os dois, não, ser lançado no inferno com os dois pés, é melhor entrar na vida com um pé só. E o olho, se o olho te faz pecar, Jesus não estava falando isso aqui de forma literal, era apenas uma ilustração. Nós usamos a expressão hipérbole, é uma hipérbole que Jesus estava aqui usando para mostrar, é uma figura de linguagem para mostrar a importância que nós temos e a responsabilidade. Então, muitas das vezes, nós pode ser que tenhamos um hábito de pegar aquilo que não é nosso. Então o que Jesus fala? Corta essa mão porque está te fazendo pecar. Mas não é para cortar de verdade, é cortar aquele desejo que a pessoa tem de pegar o que é dos outros. Olhar para uma pessoa, né, do sexo oposto com um olhar impróprio, impuro, e isso faz com que a pessoa peque também. Então nós temos que ter cuidado, esses desejos que nós temos, esses maus hábitos têm que ser cortados da nossa vida. E isso traz dor, traz sofrimento. Por quê? Porque nós gostamos de fazer aquilo. E aí nós temos que lutar, pedir a Deus que nos dê forças para que nós vençamos estes problemas que nós temos em nossa vida. Então é uma figura de linguagem. E quando Jesus fala aqui no inferno, ele usa aqui a palavra Geena, que vocês já ouviram muitas vezes falar. Era um fogo que tinha do lado de fora de Jerusalém. Lá as pessoas jogavam lixo, jogavam animais mortos, e ali aquele fogo não se apagava, se queimava continuamente. Enquanto tinha a matéria, aquele fogo queimava. E se vocês quiserem uma explicação bem clara a respeito do Geena, vocês podem assistir vídeos da Aline Barros no YouTube, que ela fala, né? Você coloca lá Geena com Aline Barros ou com o pastor Rodrigo Silva, né?
Geena com o pastor Rodrigo Silva. Eles trazem ali mostrando a explicação. Aquele fogo, ele queimou enquanto tinha lixo lá. Depois, Jerusalém começou a se expandir, crescer. Aquele vale ali ainda existe. O local existe, mas não tem mais fogo lá queimando. Então, quando Jesus fala em inferno que vai queimar, é enquanto tiver matéria, não vai queimar eternamente. Uma pessoa que se perder após o milênio será lançado no lago de fogo e enxofre, e enquanto tiver matéria vai queimar. Acabou de queimar, acaba. A pessoa não vai ficar queimando eternamente, vai queimar durante o período em que ainda tiver matéria para ser queimada. Então era isso que Jesus estava querendo dizer a respeito do inferno. E nós precisamos então ter em mente que o nosso objetivo, nós cristãos, é a vida eterna. Nós queremos estar nos céus com Jesus. Então, esses desejos que nós temos de fazer as coisas erradas, eles precisam ser cortados da nossa vida, ser retirados. E isso só conseguiremos pelo poder do Espírito Santo. É com oração, é com jejum, é com lágrima, é sofrimento. Por quê? Porque cada um tem um gosta de fazer algo que as pessoas que não são cristãs fazem, e isso faz com que a pessoa ela vai perder a vida eterna se não abandonar esses maus hábitos. E Jesus então fala que deverá ser cortado, porque é melhor entrar na vida só com uma mão, ou com um pé, ou com um olho, do que perder a vida eterna. Então vale a pena, irmãos, nós lutarmos contra esses desejos e paixões carnais que nós temos, de fazer aquilo que desagrada a Deus, porque essa é a nossa tendência, mas que possamos procurar ouvir a voz de Deus. Nós estudamos a Bíblia cada dia para aprendermos, assim como Jesus estava ensinando os seus discípulos, nesses capítulos que nós estamos estudando essa semana, assim também nós deveremos aprender com Jesus e com o que está escrito na palavra de Deus, para que nós possamos viver uma vida segundo a orientação da palavra de Deus e certos de que, pela misericórdia de Deus, pela graça, nós estaremos um dia nos céus com Jesus. Sabemos que Deus, Ele ama cada ser humano. O desejo dele é que cada um aceite o Senhor Jesus em suas vidas e possam fazer parte daqueles que estarão nos céus, porque conforme nós lemos em João capítulo 3, verso 16, nos diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, este é o desejo do coração de Deus, é salvar cada ser humano, mas somente aqueles que aceitarem a Jesus e viverem os seus ensinamentos em sua vida é que estarão gozando com ele a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.